Costumo dizer que temos que melhorar a roda e quem estiver, digamos, atento ao mundo e poder viajar, principalmente para os Estados Unidos, quando sai as grandes novidades, com certeza vai trazer essas coisas para o Brasil de uma maneira mais rápida. É evidente que o mundo está global com a internet, mas mesmo assim existem muita coisa que só se consegue viver estando lá. É. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio, já vou te convidar para você se inscrever no canal e dar o seu like, porque o vídeo de hoje tá muito legal, né, Denis? Tá muito bacana, ele tá internacional, intercontinental. Hoje o bate-papo vai ser aqui muito interessante com o Thiago Monteiro, da Lusa Group, onde a gente vai conversar sobre uma trajetória de investimento fora do continente, de você conseguir ter uma mentalidade diferente. Uma história muito bonita. Seja bem-vindo, Thiago, ao nosso bate-papo. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder partilhar um pouco a minha experiência. Eu sou o Tiago Monteiro, tenho 47 anos, sou casado com a Priscila, baiana, e tenho duas filhas maravilhosas e hoje resido em Belo Horizonte, onde temos uma grande operação para suportar o nosso maior cliente, que é a Stellantis. Estou aqui no Brasil, cheio de oportunidades, um país que eu gosto muito e sou muito grato. Thiago, ele é engenheiro de formação e traz muito esse know-how de transformação aqui, onde ele conectou duas culturas interessantes, né, muito diferentes. Isso é muito importante e é muito o que a gente trabalha, né? A questão de como pensar de forma diferente, como aproveitar o melhor de cada cultura. Então, acho que no bate-papo que a gente está tendo aqui no no pré-episódio, né? A gente estava conversando um pouco sobre os impactos da cultura, né? E o que que você aprendeu nessa trajetória. Mas vamos começar a conversar um pouco sobre um pouco dessa trajetória Brasil-Portugal e o quanto que você aprendeu com essas duas culturas e o que que te motivou, né, a fazer essa transição, né? Começando pela transição, o que que te trouxe para o Brasil? Vim para o Brasil à procura de oportunidades, né? Numa altura que eu tinha quebrado em Portugal e conheci uma pessoa pela internet, uma menina pela internet, tinha um cliente na Europa que tinha cá uma planta e juntei o útil ao agradável e vim para São Paulo. Cheguei a São Paulo, fiquei deslumbrado, né? Porque para mim, para muitos portugueses, o Brasil é Nordeste, praia e etc. Quando eu cheguei a São Paulo, disse: Nossa, tantas oportunidades. Eu nem conseguia dormir com tanta oportunidade. Hoje em dia já não existe isso, mas em 2009, tão próximo, ainda havia muita coisa que eu via na Europa que aqui não existia. Hoje já não existe tanta oportunidade. Eu lembro, tem um sensor de parque de estacionamento, aqui não tem ainda, é um negócio, tem outro. E eu ia, e eu fiquei deslumbrado. Fiquei deslumbrado com São Paulo e disse: isto é um mundo, isto é um país cheio de oportunidades, eu não quero ir embora. Só que eu tinha quebrado, né? Em Portugal, estava quase com pouco dinheiro e voltei para Portugal novamente, fiquei lá um tempo e consegui ainda arrumar um dinheirinho e voltei para São Paulo para estar com essa ex-namorada do passado, amiga, e trouxe um negócio de sapatos que chamava-se After Party Shoes, que eram sapatos para as pessoas usarem na balada, e eu queria aplicar isso aos casamentos aqui no Brasil, né? Foi um conceito que eu vi em Inglaterra e quis trazer para cá, mas fui-me deparar com os impostos muito altos, então desisti de importar e comecei à procura de fabricar. Todo o dinheiro que eu tinha, eu coloquei nisso, né? Nesse negócio, estava em todo mundo, aparecia na televisão, todo mundo estava adorando, a ideia é espetacular. E consegui uma primeira venda de 250 paus para um casamento e o último dinheiro que eu tinha, eu coloquei aí. Só que a pessoa desistiu da encomenda e já estavam produzidos. Meu Deus. E, como um verdadeiro empreendedor, arrisca tudo, né? All in, fiquei sem dinheiro para comer. Liguei para a minha mãe, isto em 2009. Liguei para a minha mãe: mãe, manda-me dinheiro. E minha mãe: nem pensar, esse país aí não funciona. E o máximo que eu faço é pagar passagem, porque nem tinha passagem para voltar. Já tinha passado a data de voltar, eu estava ficando lá. E a minha mãe disse: mãe, dá-me até amanhã, porque eu vou ter que arrumar emprego, eu não quero ir embora. São Paulo é uma cidade de oportunidades, eu não quero ir embora. E minha mãe: E eu fui para casa, pensar, pensei.
onde é que eu podia arrumar emprego, porque eu não tinha dinheiro nem para o táxi. Nem tinha dinheiro para o táxi e tinha que arrumar uma entrevista próxima de onde eu estava morando. E lá me lembrei de uma empresa que me falaram, procurei, lá liguei e disse, olha, amanhã talvez eu vou embora, sei que não estamos em fase de dar emprego a ninguém, mas o meu currículo não mostra nem metade da minha capacidade. Será que tem a oportunidade de uma entrevista? Mande-me o currículo. Passado meia hora ligam-me e disseram, amanhã você tem entrevista com o vice-presidente. E eu, yes. Fui para casa, bebi muita água, aguinha, que não tinha dinheiro para comer, deitei-me, acordei, vesti a melhor roupa, lá fui a pé, cheguei lá e disse, quero trabalhar, seja o que você, pague-me o que você quiser e mande-me para onde você quiser. E ele disse, está contratado, vai para a Bahia e, se eu não me engano, você poderá ser o meu diretor lá, mas vamos vendo pouco a pouco. Fui para a Bahia, fiquei uma semana, 15 dias no hotel, eu comia o café da manhã bem cheinho, guardava os lanches para poder almoçar, e foi assim durante 15 dias, chegou os 15 dias, e um amigo meu disse, estou sem grana, e o meu amigo, pede à empresa um adiantamento para alugar uma casa, porque eu só tinha 15 dias de hotel, para depois tinha que alugar uma casa. E depois fiquei em minha casa, pede adiantamento e com esse dinheiro, então eu liguei para a empresa, olha, podia-me adiantar 3 mil reais para eu alugar uma casa. Lá me deram os 3 mil reais, eu fiquei em casa do meu amigo e já tive o dinheiro. A minha mãe e o meu irmão, que estavam a dizer que o Brasil era ruim, vieram trabalhar comigo para a Bahia. Os funcionários que não me tinham virado as costas quando eu quebrei também estão-se para trabalhar comigo nessa empresa. E assim foi até eu virar diretor dessa empresa. E isto para explicar o quê? Que quando você acredita em você e quando você foca, as coisas acontecem. E podia estar aqui a contar a história há muito tempo, mas o que eu quero explicar a vocês é que eu comecei no Brasil em 2009 com 2 malas de roupa e hoje o grupo fatura 250 milhões de reais e tem mais de 1.200 famílias que dependem de mim. Isso é muito gratificante, mas na minha opinião só é possível no Brasil. O Brasil é um país de oportunidades. Infelizmente não tem a segurança que deveria ter e outros problemas. Por isso é que Portugal é um país que eu gosto muito. Os Estados Unidos também é um país que eu faço questão de viver, porque eu acho que viver em diferentes países nos traz uma desenvoltura, faz-nos sair da zona de conforto e isso faz com que nós sejamos pessoas melhores. Eu sou português, mas eu considero-me uma pessoa do mundo, até me considero bem brasileiro, ou seja, eu tenho orgulho em ser português, mas eu quero é ser do mundo. Quero ir para os Estados Unidos também em breve, comprar uma casa com vocês, para poder melhorar o meu inglês, as minhas filhas também poderem ter contacto. E assim, no final do dia, quando elas forem adultas, estão muito mais, digamos, com mais experiência do mundo e das culturas, porque no final do dia, até o português de Portugal é diferente do Brasil. Quando cheguei cá, tive que aprender tudo, não sabia como é que se fazia um CPF, era só ir nos Correios, mas eu demorei 4 meses para descobrir como é que fazia um CPF. Então, mas isso é maravilhoso, são essas histórias que nos faz desenvolver-nos como ser humanos. Thiago já chegou com os 2 pés na porta aqui, falando assim, ó, já chegou Maravilhoso, entregando muito aqui, a história é maravilhoso. Por isso que maravilhosa. você já tem que curtir, porque, meu Deus, eu já estava aqui, Ó, nossa. já merece a sua curtida nesse vídeo aqui só É. pelas histórias, né? Um É dia sem isso aí. comer, uma semana tomando café e guardando para o almoço, e transformou De ali uma a sua pessoa que vida passou fome a um faturamento de 250 milhões, né. e valorizando também as pessoas Valorizando que, as né, pessoas. trazendo as pessoas de Portugal ali que fizeram história com Isso. você, que tiveram contigo, que passaram pelo momento difícil e te ajudaram. Sim, e eu costumo sempre dizer que a vida é redonda. Hoje eu dou-lhe emprego, amanhã você pode me dar emprego. Isso já aconteceu na minha vida. Então, o mais importante é nós sermos gratos, humildes e tentarmos respeitar os outros e nunca fazer mal aos outros. Esse é o meu lema. Ou seja, eu tento nunca prejudicar ninguém. Às vezes posso prejudicar de maneira indireta, mas eu acho que a vida vai-me bem muito por esse meu lema de tentar não prejudicar ninguém, não fazer mal a ninguém, porque mesmo que a pessoa tenha me feito mal a mim,
a vida se encarrega de resolver isso com ele. Eu não preciso ser eu que vou me vingar, gastar a minha energia nessas coisas. Então eu sinto-me bem com isso e acho que leva a vida mais leve. E Thiago, tem muita gente, né, que sai do Brasil, principalmente na base, né, sai do Brasil para ir para Portugal, né, para trabalhar em Isso. Portugal e tudo mais, e você fez o caminho inverso. O que que você acha disso? Dessas pessoas que vão para lá, como que você vê Portugal, como que você vê Brasil em termos de Portugal é oportunidade? um bom país para, por exemplo, para quem quiser viver uma vida mais tranquila, se aposentar ou não quiser, digamos, evoluir profissionalmente, porque é um país pequeno, com poucas oportunidades, é um país que está a ficar mais caro, é, mesmo sendo, é o país da Europa que paga menos, menos euros, não é? Ou seja, são salários menores da Europa. E então, o que me fez estar aqui no Brasil hoje, depois de muitas idas e voltas, é as oportunidades de negócio e a escala que o Brasil tem em relação à Europa, né? O Brasil é, se juntarmos tudo, é maior que a Europa. Então, e mesmo governando, sendo governado por diferentes políticos, etc., e com muitos problemas, continua sempre a crescer e cheio de oportunidades. Então, o Brasil é uma potência. É pena não ter essa segurança e essa educação, que são os dois elementos que faltam neste país. Seria o melhor país do mundo, mas para isso teremos a oportunidade de poder ir para outros países e um dia voltar para casa, como a minha mulher acha que vamos um dia voltar para Portugal e antes talvez passar pelos Estados Unidos para aprender melhor o inglês. Uma coisa que, que a gente sempre fala no Brasil, né? O Brasil é um país muito rico, muito próspero, né? Que aguenta todos esses desaforos, né? De imposto, taxa, corrupção. Políticos, é. Tudo. Então, Impeachment, essas coisas em todas. cima de tudo isso, ainda consegue, ainda tem oportunidade para prosperar. Sim. E o que é interessante, sair do país também é importante para você diversificar, para você aprender a ter mentalidade, para você sair para investir, não precisa imigrar, não precisa mudar de país em si, mas você ter a oportunidade de conhecer outra cultura, de fazer um investimento em outro país, faz com que você valorize os pontos fortes, identifique o que tem de ponto forte aqui no Brasil e consiga aprender com os pontos fortes de outros países. Você comentou, por exemplo, quando você veio para o Brasil, você tinha na mente que o Brasil era o Nordeste, que eram as Isso, praias, né? isso. E muito europeu tem essa ideia. Infelizmente o Brasil não sabe vender lá fora. E São Paulo é uma cidade assim que é onde tem mais helicóptero no mundo, mais do que Isso. Tóquio, mais do que Nova York. É uma cidade gigantesca com várias oportunidades, né? Então você tem um país assim que é gigantesco. A mesma coisa, de certa forma, eu tinha com relação aos Estados Unidos. Eu achava que nos Estados Unidos, antes de ir, eu achava que era uma coisa que não tinha floresta, que era uma coisa assim que era muito mais Urbano. urbano. Meu Deus, assim, que tem muito mais, assim, no dia a dia, assim, eu vivo aqui nossa base no Brasil é São José dos Campos, e na estrada eu me deparo com menos floresta do que eu me deparo, por exemplo, na Flórida. Na rua, nas ruas, assim, eu olho de lado, tem ali as florestas, as árvores naturais ali, e no meu caminho aqui no Brasil, onde que teoricamente, olhando pela visão simplista do mundo, é Amazonas também, né? Não é, eu vejo mais lá. Então, assim, às vezes é interessante a gente romper com essas visões da gente, a gente colocar o pé e identificar ali oportunidades de mentalidade, de conhecer realmente, né? E traz também oportunidades de negócio. A gente estava conversando aqui com uma pessoa, por exemplo, quando investe no imóvel em Miami, por exemplo, ela não vai estar tendo acesso só ao imóvel em si, mas ela, quando vai num clube de proprietários ali, ela vai estar com pessoas do mundo inteiro. E aí você tem oportunidades de negócio que estão acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo, onde você pode pegar e isso aqui eu posso investir, eu posso fazer no Brasil, e é um bom negócio no Brasil. Claro. Então são oportunidades, mentalidades diferentes, culturas diferentes que você tem. Então tem muito essa questão de você abrir a mente quando você Isso. investe ou você migra de um país para outro. E o que eu ia comentar é que é o seguinte, aquilo que você falou, é que você chegou aqui em 2009, aqui no Brasil, chegou em 2009, e viu muita coisa que não tinha aqui, que tinha na Europa, né, hoje em dia isso reduziu, né, Um pouquinho. mas a gente vê ainda isso em oportunidades de negócios. Por Sim. exemplo, nos Estados Unidos a gente vê muitos negócios
que são novidade aqui no Brasil, mas que surgiram há 5, 6 anos nos Estados Unidos. Claro, Então a gente já estava até conversando, gravou um podcast com o Ramiro, né, e ele até falou que, a gente quase que usa os Estados Unidos como uma bola de cristal para o que vai acontecer no Brasil, com né, certeza. porque muitas coisas são copiadas, né. Então quando você expande a mente, né, conhece outras culturas, você também tem essas visões de negócios que podem Porque a funcionar no roda está Brasil. inventada, não é? Eu costumo dizer que temos que melhorar a roda e quem estiver, digamos, atento ao mundo e poder viajar, principalmente para os Estados Unidos, quando saem as grandes novidades, com certeza vai trazer essas coisas para o Brasil de uma maneira mais rápida. É evidente que o mundo está global com a internet, mas mesmo assim existem muita coisa que só se consegue viver estando lá. É. Falando nisso, o meu sonho, quando as minhas filhas forem mais velhas, é ficar 6 meses num país, 6 meses no outro. Ou seja, pegar 6 meses de verão no Brasil, 6 meses de verão nos Estados Unidos ou em Portugal, ou o que seja. Isso é uma vida que seria. É um desejo para mim. Ou seja, quando tiver mais ou menos para me aposentar, eu acho que é bem legal, porque uma pessoa também não enjoa. Vai variando um pouco de país e vai estando um pouco sempre. Eu gosto muito de calor, prefiro o calor do que o frio, e é uma maneira de conseguir acompanhar o calor. Me identifico com isso também. Também penso, também Eh, gostaria de ter essa oportunidade mais velha, estar Isso, em algum um tempo em em cada em país. países diferentes, exato, e Exato. também me identifico com calor, que eu também gosto mais de Ah, calor, né. Mas e para isso, justamente por conta disso que a gente começou com essa nossa jornada de dolarizar, uma parte do patrimônio, né. A gente já falei isso aqui em vários podcasts, né. A gente, acredita que o Brasil é um país de oportunidade, a gente empreende no Brasil, só que é um país também com riscos, né, e uma moeda fraca. Então o que que a gente faz? A gente empreende no Brasil, investe no nosso negócio, gera emprego aqui, mas também dolariza uma parte do patrimônio, né, e a gente ajuda o brasileiro também a dolarizar por meio do mercado imobiliário, né. Porque quando você tem uma moeda que é global, você é um cidadão do mundo, como você tinha falado, Claro, né. com certeza tem uma moeda que tem, digamos, o poder económico, não desvaloriza em relação ao euro e ao dólar, tão fortemente assim, e sem dúvida que é uma boa reserva, não é? Porque o Brasil tem muitas variações cambiais, tem muita instabilidade económica, e quem quiser fazer uma reserva, efetivamente, comprar imóveis fora é uma boa reserva, se calhar melhor do que ter no banco aqui no Brasil. É, exato. uma coisa que é bacana também do que você tinha comentado, nessa questão de não ter fronteiras, se ser um cidadão do mundo é uma coisa que a gente prega bastante, né? Porque quando a gente. Eu posso ser amor ao meu país, nasci, fui criado no meu país, e assim, a gente tem, assim, Assim como você é, disse que tem orgulho de orgulho ser de ser português, Isso, né. português, sim, mas o mundo não tem essas linhas imaginárias que eles criaram. E aí a gente, não, a gente tem que ter amor à nossa cultura, mas a gente também saber que a gente não pode ficar amarrado e preso a essas linhas imaginárias que criaram pra gente. sim, Porque senão a gente fica refém daquele outro público que a gente falou, que são os políticos, por exemplo, que estragam, né, que é a parte ruim aqui do Brasil. sim. Né? Então, assim, senão a gente fica na refém deles. Então é importante a gente fazer esse investimento, fazer buscar outras culturas, né? Para você não só diversificar o patrimônio, mas para você abrir sua mente. E aí a gente fala que a gente tem uma liberdade geográfica e mental. Isso você, quando a pessoa faz um investimento numa casa ou num imóvel em Orlando, Miami, ela começa a ter esse gostinho de ser um cidadão internacional, de ser um cidadão do mundo. O mundo começa a ficar pequeno. Nossas crianças, a gente estava comentando que nossas crianças pegar um voo de Orlando, São Paulo, para eles é normal. Então, eles acham que é como se fosse passear na cidade vizinha, né? Então, é uma coisa muito, muito tranquila para eles. Então, assim, isso faz com que não tenha as mesmas amarras que a gente tem, que nos prende. Então, a gente pensa o quanto eles vão poder crescer e desenvolver e o quanto eles vão poder aproveitar mais desse mundo. Então, o investimento ou esse passo que você deu também de vir de Portugal para o Brasil também faz com que suas crianças também tenham ele Isso. consiga ver os dois mundos, né? Como é que é essa questão para as suas crianças? Como é que elas veem esses dois mundos? Porque para você tem o coração lá, sua esposa tem o coração aqui. E Isso. as duas, como é que as suas... Então, para elas, desde que estejam com a família, está tudo bem. E eu me preocupo muito com a escola, a educação para mim é um valor muito importante. Mas já fui em 2 anos
2 anos e meio, eu vim ao Brasil, voltei para Portugal e voltei para o Brasil. Foram 4 escolas e elas nunca atrasaram na escola. Então, a criança é uma esponja de informação e adapta-se a todos os cenários. Elas adoram o Brasil porque elas ainda são muito novas, não é? Têm 11 e 5 anos, não têm vícios. Eu lembro quando eu cheguei ao Brasil e eu não era muito feliz no início, porque eu estava sempre a comparar o Brasil com Portugal. Eu dizia, não tem isto, isto aqui. Eu só comecei a ser mais feliz quando eu deixei de comparar e aceitar. Então, a pessoa para ser feliz nos Estados Unidos tem que aceitar que vai ser diferente. Vai ter coisas muito boas e vai ter coisas que pensavam que era melhor, mas não é tanto, e vai ter coisas menos boas. Então, é estar aberto para aceitar e aproveitar o bom principalmente, não é? Porque o Brasil também tem coisas maravilhosas, mas também tem muitas coisas. E se uma pessoa está sempre a dizer, lá no Brasil tem a picanha, aqui não tem picanha, não sei o quê, sei lá, whatever, mas a pessoa fica sempre e não consegue, digamos, aproveitar o momento e a experiência de estar num lugar diferente. Então, mas voltando um pouco à conversa, as crianças, quem pensar em mudar, aprendem idioma rapidamente. Tem uma, até as duas, até português de Portugal e português de Brasil, elas, quando chegam no avião, já começam a falar português de Portugal. Quando chegam, entram no avião para o Brasil, já começam a falar português do Brasil. Então é fantástico a adaptabilidade das crianças a essa mudança. É fantástico como é que até o português, o sotaque, né, e o jeito de falar, elas conseguem, já tão novinhas, mudar. Então não há problema, ao contrário do que eu pensava, e para mim era uma coisa que eu sempre pensei 2 vezes em mudar de país, era as minhas filhas atrasarem na escola, porque eu acho que perder anos de vida, eu sei que no final do dia temos toda a mesma idade, em adultos, mas eu não gostava que a minha filha atrasasse a vida dela por causa da minha vida. Eu não quero ser responsável, digamos, na timeline deles, em relação a objetivos, porque eu quis, ou a minha empresa precisou de mim aqui no Brasil, ou eu quis ir para o Brasil. Então, depois vi que, em relação a isso, não preciso me preocupar nada. É fantástico. E no final do dia, elas têm essa experiência de conhecer novos amigos, novas escolas, novas maneiras de aprender, novas culturas. E é isso que elas um dia vão me agradecer quando forem adultas. Só que eu queria voltar um pouquinho na sua história e pensar, queria que você pensasse quais foram as características da sua cultura portuguesa que fez você ter sucesso aqui como empreendedor aqui no Brasil, e complementar isso também com o que você percebeu da cultura brasileira que foi legal, que foi bacana para o seu negócio, para você como negócio. Boa. Então, o que foi um diferencial positivo para você quando você veio para cá, e o que você aprendeu ou achou interessante da cultura brasileira nos negócios? Uma das características é eu cumpro o que eu digo, ou seja, a minha palavra é muito valiosa. Ou seja, se você vir, mesmo as pessoas que foram demitidas da empresa, toda a gente diz lá no Glassdoor, ou seja, que o que eu prometo, eu cumpro. E isso é um pouco da educação, não tenho que andar aqui a enganar ninguém. A outra, o facto de eu ter vivido coisas na Europa de uma maneira diferente, como processos diferentes, softwares diferentes, e um pouco a rapidez de trabalhar me fez ter destaque como empresário aqui. E o Brasil também me ajudou, porque quando eu publico uma vaga consigo encontrar gente mais rápido, porque é um país maior. Ao contrário do que muita gente pensa, por exemplo, em Portugal, depois do período experimental, você não consegue demitir a pessoa. Divorciar, você divorcia. Agora, de um funcionário, em Portugal, é muito difícil. Não é impossível, mas é muito, muito difícil. Sério? E isso dificulta muito, porque a Mas performance do funcionário vai sempre evoluir durante 6 meses. Passam aham. os 6 meses, a performance começa a cair. E você já não pode mandar embora. E aqui no Brasil, pode mandar embora quando quiser, desde que pague tudo. Isso também ajuda
porque Nossa, eu não sabia disso. Não pode atrapalha mandar muito. embora? Isso, não pode mandar embora. É muito só tem que justificar que a empresa reduziu o faturamento, mas mesmo assim demora tempo, um processo no Produtividade do funcionário não é uma quando justificativa? pode começar, mas demora muito até conseguir. Isso me atrapalha muito. Outra coisa que atrapalha muito em Portugal, porque não é só coisas maravilhosas, gente. Né? O povo pensa que é só coisas boas na Europa, ou que seja. Por exemplo, Portugal tem o seguro-desemprego e durante 2 anos. E muitas pessoas preferem estar no seguro-desemprego e fazer os trabalhos extras do que vir trabalhar na minha empresa. Seguro-desemprego 2 anos? 2 anos. Então muita gente às vezes faz de propósito para ir para o seguro-desemprego e eu estou precisando de uma pessoa como eu para vir trabalhar comigo. E não tenho. Por isso é que eu criei a Luz Academy para formar profissionais para nosso grupo, nossas empresas e também para nossos clientes, porque hoje é uma demanda complicada. Mas para responder um pouco a você, a vantagem do Brasil é as pessoas são muito mais abertas, mais simpáticas. Portugal, as pessoas são muito mais frias, né? É complicado. Agora imagina um português chegar aqui e ter que aprender tudo isso. Eu lembro quando as pessoas me abraçavam, eu fazia assim, ó, nem me encostava às pessoas. E o brasileiro agarra, não é? Tudo isso. E eu fico, nossa. E hoje, já, mesmo assim, eu, pronto, já me habituei. É muito, muito legal essa diferenciação do toque. Por exemplo, nós europeus falamos mais alto. Por exemplo, no meu casamento, a minha mulher já está me xingando. Eu não estava lá, só estava falando normal. Tava só, nós falamos muito alto, o jeito, dizemos às vezes palavrões, e há palavrões que lá são tranquilos, aqui no Brasil não são legais. E então, mas acima de tudo, a vantagem do Brasil é essa dimensão que tem, a disponibilidade de pessoas no mercado, e uma coisa extremamente importante em o Brasil, devido a não ter o seguro-desemprego e ter gente que precisa. A pessoa, quando você encontra alguém que quer trabalhar e quer crescer, você tem alguém que vai ser um bom funcionário, um bom colaborador, e a pessoa vai lutar para conseguir ter essa oportunidade. E lá em Portugal já é mais de boa. Porquê? Porque não há uma diferenciação tão grande. A classe média é muito grande e então o povo não chatei muito, estou de boa. Adoro o meu país, adoro os meus funcionários lá. No entanto, eu vejo um pouco essa diferenciação. Aqui as pessoas querem aproveitar a oportunidade para mostrar, para crescer e para poder, digamos, dar uma vida melhor para a família. É mais ou menos isso, ou seja, para além do abraço e dessas coisas que são diferentes de um país para o outro. E aí, quando você começa como diretor da empresa, né? E aí depois você vai montar sua própria empresa. Isso. Como é que é essa transição de empregado nesse momento para você estar fazendo sua empresa? Qual que é a primeira empresa que você monta? Como é que foi Exato. essa A trajetória sua? primeira empresa que eu montei foi em Portugal e quebrou em 2009, não é? Foi quando eu vim para o Brasil. Entretanto, eu trabalhei dentro de uma empresa, quase como um empreendedor dentro da empresa, porque eu trouxe meus funcionários para dentro da empresa, estavam em Portugal, outros, e, mas continuei a trabalhar com a empresa. E um certo dia, um ex-cliente me contactou e eu comecei a responder e ele pediu-me uns funcionários para o México. E eu mandei os funcionários para o México e continuei no meu emprego. Era pouca gente. Um certo dia, um ex-cliente me contactou aqui no Brasil e eu respondi à cotação. Só que por azar ou sorte da vida, a empresa que eu trabalhava também respondeu a essa cotação. E o meu chefe me ligou e disse: eu sei que você é empreendedor, quem sabe vamos ser sócios e tudo mais, eu gosto muito de você. E disse: sabe o quê? Não dá para mim mais, eu não gosto de estar a enganar ninguém. Isto queria muito ficar aqui porque eu acabei de casar e tudo mais. Vou-me embora. Não, não vá. Não, não, vou-me embora que isto não é para mim, dar aqui a enganar pessoas. Você pensa que eu ando aqui a querer ser o seu concorrente ou o que seja. Então, vou à minha vida. Tinha acabado de casar, tinha acabado de comprar uma casa e pedi as contas. Saí e aí ganhei coragem e a coisa começou a crescer. No México começou a crescer. E foi quando um dia, na Bahia, estava numa clínica à espera de ser atendido. A única pessoa que estava em pé na clínica era eu. De repente eu ouço um barulho de um tiro. Bum!
Eu pensei que era um assalto, fugi, toda a gente no chão deitado, eu fugi para dentro da clínica, de repente não via ninguém entrar, voltei, abri a porta, estava um homem deitado a largar sangue pela cabeça, morto. Meu Deus. E eu fui para dentro, todo mundo a gritar dentro da clínica, e eu olhei, estava uma marca na parede e a bala no chão, a 30 centímetros de onde estava a minha cabeça, que eu estava em pé. Então, aquilo para mim foi um aviso, e foi quando eu comecei a procurar voltar a Portugal. E foi aí que eu fui com a minha filha mais velha, já ainda pequena, para Portugal, porque segurança, a nossa vida é o mais importante, e isso nos faz pensar o que é que estamos ali a fazer, não é? E por cada 30 centímetros já não estaria aqui com vocês hoje, e isso me fez pensar muito, e foi o que me fez voltar a Portugal. É. E aí, em Portugal, você volta para Portugal, o que você faz lá em Portugal? Eu abro uma empresa também em Portugal, abro uma empresa e começo do zero, a vida do zero. Isso é muito curioso porque eu saí quebrado do país, não é? Saí quebrado. Quando eu voltei para o país não tinha imposto de renda, não tinha casa, não tinha carro. Voltei para a minha cidade onde eu nasci, sem nada também. Ou seja, Tendo que e recomeçar também lá. começar a vida em Portugal. É. E engraçado que às vezes a gente troca oportunidades por conta da segurança, né, que é o que Isso, você fez, né. isso. É uma coisa que a gente vê muito dessa diferença de Brasil e Estados Unidos é justamente a segurança. Sem dúvida. É tanto que às vezes meus filhos eles até perdem um pouco a noção estando no Brasil, ficam andando com o celular na mão e tal, porque às vezes no Tem que Brasil, ligar o assim, chip, tem que. porque às vezes no Brasil, assim, nossa, tá pedindo para ser roubado, Isso, né, isso. sabe, as pessoas Pior que é olham, mesmo, né? e falam: "Nossa, tá pedindo para ser roubado", né, na verdade a gente tem que entender que isso é muito errado, né, que na Claro. verdade, andar com o celular na mão deveria ser uma coisa normal, Normal, né, é muito triste muito. isso Se a que gente não tem, mudar né. essa mentalidade no Brasil, se a gente É, continuar pensando dessa forma, né, vai ficar dessa forma. E aí o roubo vai ser normal, a corrupção vai ser normal. é, A gente tem que mudar essa forma de pensar nas próximas sim, gerações, nossos filhos, né? Tem que encarar isso como não sendo normal. é, Porque é uma coisa que acontece hoje, mas que a gente tem que. Não é normal. é, Não pode ser normal. Isso não é a vida Mas a né? base, eu acho que a base do Brasil é a educação. é, Porque se o moleque anda lá a partir o vidro para roubar o celular, fosse para a escola e tivesse a oportunidade de ter uma boa educação, talvez ele não fosse lá roubar, é, partir o vidro e roubar o celular. Então, um país como o Brasil tem que apostar em em educação, né. educação. E, consequentemente, vai aparecer segurança, e evidentemente tem que apostar em mais segurança, mas É, educação seria a coisa fundamental para as pessoas aprender que roubar não é normal, é, roubar não é profissão, não vai fazer a mesma coisa com o tio, com o primo, com o pai, e começa a ter o exemplo, não é? Porque isso aqui é um pouco, falando de liderança, não é? É inspirar pelo exemplo, não é? Se as pessoas veem a família ir para a escola todos os dias, porque é que eu valorizo a escola, a educação? Porque o meu pai também valorizava, então, mas é muito complexo. Eu acho que o Brasil poderá melhorar, e ainda ontem o Fábio Augusto falou que o Brasil nunca vai ser Venezuela, mas o Brasil também nunca vai ser Suíça, né? sim, Fica ali no meio, no Brasil, que é uma coisa característica, porque quem manda no Brasil não é o presidente, são os funcionários públicos que estão associados lá em Brasília, né? Mas eu acho que é bem isso, né? O Brasil, se a gente não mudar o nosso mindset, é, né? E se a gente não tentar promover essa mudança através da educação, mas uma parte da educação que eu acho que pega também aqui no Brasil é o seguinte: é a consequência. Né? Quando você tem, nos Estados Unidos tem muito clara a consequência. Né? Então, quando você é, faz as coisas certas, você é parabenizado e você atinge o resultado. Então, o lado empreendedor é muito forte, então a meritocracia é muito forte, então você sim, trabalha e você ganha por
conforme você trabalha. Então você tem um garçom lá que atende 8 mesas e vai ganhar proporcional às 8 mesas que ele atende. Se ele atender uma só, ele vai ganhar proporcional a uma, porque o que ele ganha muito mais em cima da tip do que do salário. Isso. Então a mentalidade, a forma que está desenhado o modus, a cultura deles faz isso, né? Porque na cultura americana você tem muito, muito forte o sonho americano, né? Que é você prosperar com base no seu trabalho, né? Esse é o sonho americano, né? Você alcançar seus sonhos e prosperar e ter sucesso com a sua família com base no seu trabalho, né? Isso culturalmente é muito forte, né? E na contrapartida, do outro lado, né? Então, se você faz o certo, você é reconhecido, e quando você faz errado, você é punido. Então, a questão da punição é certa também. Não tem a questão assim de que a pessoa vai cometer um crime e tem chance de não ser presa ou de não pagar por Ou aquilo. que Então, ela você vai paga. conseguir viver à margem da lei, É. né? Não tem. Isso não é Então, sustentável, né? Então, isso é muito claro. Então, quando você tem benefício para quem faz as coisas certas e é punido a quem faz as coisas erradas, eu acho que isso é uma parte da educação também, porque queira ou não queira, é assim que a gente educa os nossos filhos, né? Claro. Fez as coisas certas, você ganha o elogio, fez as coisas erradas, você perde o seu benefício, perde sua liberdade, de certa forma, né? Isso. Então, essa parte da educação é uma educação que não é uma educação simplesmente de conhecimento, mas de ensinamento da questão que você falou também da palavra, né? Você vê muito isso nos Estados Unidos e na Europa, a questão do fio do bigode. Que nossos pais tinham isso, né? A questão dos nossos avós, né? Que a palavra era assim, tão importante, ou era a coisa mais importante, era a coisa mais importante do que tudo. Isso. Aí o que aconteceu no Brasil? Em algum momento dessa história a gente se perdeu e começou a colocar lei em cima de lei, contrato em cima de contrato, e o que conta mesmo e é que a agora às vontade de vezes fazer nem um certo. contrato. Aqui no Brasil eu sinto que as pessoas, não todas, felizmente, né, mas alguma pequena parte, gosta de tirar proveito do outro, né? Eu costumo chamar os espertinhos, né? E infelizmente, graças a esses espertinhos, tem que haver um monte de contratos, um monte de coisas que antigamente não havia necessidade, porque as pessoas falavam uma coisa e cumpriam. Hoje é cada um por si e torna-se difícil muitas vezes. E isso é uma coisa que culturalmente me custou muito e ainda hoje me custa. Aqui no Brasil todo mundo desconfia de todo mundo. Tiago, Isso me dói um pouco. Eu sou o contrário, eu vou confiar até a pessoa mostrar-me o contrário. É porque aqui tem muita gente a querer, sei lá, ser espertinho, né? E isso tem referência, por exemplo, quando quer chamar uma funcionária de limpeza, ou que seja, alguém indicou, porque senão pode roubar, tem câmaras em casa, está a perceber? E isso me impressiona muito, essa desconfiança no dia a dia. Que depois, claro, demora um pouco mais para conquistar a confiança, mas consegue-se conquistar. Sim. Mas é diferente, de facto. Sim, e Tiago, e até eu vou te fazer uma pergunta agora, que é uma curiosidade que surgiu aqui por conta da minha carreira, da minha história profissional, né? Já falei aqui também nesse podcast algumas vezes, a minha origem, né, profissional, na minha origem eu era advogada, né? Eu trabalhava com investidores estrangeiros que investiam na construção civil no Brasil. E meus clientes eram da Europa ali, italianos, suíços, né? Eles vinham, investiam, só que como é que o meu primeiro cliente, quando eu conheci ele, né, como é que ele fazia? Ele vinha, colocava o dinheiro na construtora e ia embora para Europa. Isso. 2, 3 anos depois ele voltava, vinha receber meu resultado, sabe? E aí 2, 3 anos depois aquela construtora já não existe mais. Né? Eu tô dando risada agora, gente, mas era trágico, né? E aí eu fui procurada por esse primeiro cliente na época, e aí depois desse cliente eu tive outros clientes e eu fazia todo um trabalho para eles de acompanhamento desses investimentos, e assim começou a minha carreira na área imobiliária, né? E aí o que eu comecei a perceber, que para mim era uma coisa nova, né? Eu não sabia na época. Muitas pessoas que vêm da Europa para cá, elas vêm de uma forma muito simplista, acreditam no que o brasileiro fala, se Porque deslumbram. Eles estão a reagir como reagem lá. Aham. Eles não se adaptam. Eles vêm no modo tal, porque acham que estão a Exato. falar com europeus. Sim. Pronto. Hoje em dia já tem muita gente já fala não tão bem do Brasil, Uhum. então o povo já vem um bocadinho diferente para cá. Mas, no Entendi. entanto, ainda continua com a tranquilidade que aqui não existe para quem é daqui. Sim, exato. E aí muitas vezes até caíam em determinados discursos
que qualquer um com um pouquinho de conhecimento ali saberia que não, mas isso aqui não fecha com isso, não tem sentido. Mas como eles confiavam tanto, né, eles acabavam caindo em muitas armadilhas com Isso. pessoas que viam que era estrangeiro e aproveitavam da pessoa que era estrangeira para querer se aproveitar. Você passou por isso ou não? Sim, por exemplo, ainda hoje é o dia que eu estou na praia com a minha mulher e a minha mulher não me deixa falar com os vendedores, porque se eu abro a boca, com o meu sotaque, fica mais caro. Então, a minha mulher diz: Você não fala. Porque se você falar, quando eu vou comprar alguma coisa assim mais cara, sei lá, uma casa ou uma coisa, sou eu que ligo. Sou eu que ligo. Porque se eu ligo com o meu sotaque e não tenho essa maldade toda, não sei o quê, já vão se aproveitar do Portuga, né? E, mas são as coisas que a cultura fez do mundo e essas coisas são difíceis de mudar, né? Sim. E Tanto a há gente como tá cá. rindo, mas deveria chorar, né, porque é triste, né, É, mas é E fogo, em né. contrapartida, o que acontece, né, quando o brasileiro vai fazer um investimento, por exemplo, nos Estados Unidos, é o contrário, né, porque a gente fala assim: "Ó, poxa, aqui para você fazer como tem todas essas coisas, né, todo mundo se cerca de uma série de coisas. Vou conseguir um financiamento, você tem que provar um monte de coisas, tem que imposto de renda, é É. comprovante de aqui no renda, Brasil. aí quando você vai para os Estados Unidos, fazer investimento nos Estados Unidos, o que que você precisa O para comprovar a brasileiro renda? vai super desconfiado, Vai super né, porque ele é Está no modo desconfiado, brasileiro, tá está no no tá modo modo no modo brasileiro. 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 Isso. E aí ele chega nos Estados Unidos no modo brasileiro e assim, o que que precisa? Precisa só de uma carta do contador, você faz o depósito, já comprou a casa, vai fazer o financiamento. Para você aprovar o financiamento, você precisa de uma carta do contador falando qual foi o seu rendimento esse ano e nos 2 anos anteriores. Você pega o financiamento, está com a sua casa e pode usar. Ah, não precisa mais nada, não precisa de declaração de imposto de renda, não precisa de Extrato extrato bancário. bancário, não precisa nada. É simples assim, você tem uma renda, e primeiro, no primeiro momento, não precisa nem a declaração do contador, é só a palavra. Qual que é a sua renda, né, qual que é o seu que imóvel que você tem, qual o custo que você tem com o seu imóvel, só a palavra. Você tem uma pré-aprovação. Para você ratificar a aprovação de crédito, é só apresentar uma carta do contador. Para o brasileiro estar acostumado a aprovar um monte de coisa, porque tem toda essa questão dessa cultura Ele vai de achar que tem coisa tá errada, errado, está muito fácil. parece que Tá é muito muito fácil. fácil. Deve ter coisa errada aí no meio. Deve ter É. coisa. Quando as molas demais, o pobre É, desconfia. Exatamente. Tá vendo, você já sabe até já, o já, tá, já tá ditado bem do brasileiro. brasileiro. Até, eu tenho que aprender tudo, né? Senão não é fácil, né? Tanto tempo Sim. aqui, convivendo todos os dias. Mas também tem muita gente séria, como em todo lado. Graças a Deus, Graças a senão o Deus. Brasil não estava onde Não, está, com com a potência certeza que é, né? absoluta, com É uma das certeza. É. maiores economias do mundo. Isso. Poxa, tem um povo extremamente, sim, trabalhador também. Tem gente que é criativa, E que se adapta, empreendedora, adapta a adaptável, né? várias. É Não, verdade. e o empresário brasileiro é fantástico, né, É um herói. porque ele consegue sobreviver apesar de crises, apesar de instabilidades, ele é criativo, ele traz soluções diferenciadas, né. Por isso que esse empresário quando ele, expande os negócios dele, ele consegue inclusive ter sucesso em outros países, né, porque ele está acostumado aqui no Brasil com uma determinada situação que você não vê em outros lugares, né. Com certeza. Essa Então parte contábil de impostos, assim, como é que foi para você? Que você contou aqui. Nossa senhora, ainda bem que você fala nisso. É muito diferente. E nos Estados Unidos é tão fácil. Eu tenho empresa nos Estados Unidos, até às vezes também parece que tem coisa errada, né? Porque é só Tá preciso do faltando. extrato bancário, só o extrato bancário, não precisa de mais nada. Por exemplo, aqui o facto de ter imposto federal, municipal, municipal, estadual. estadual, depois INSS, PIS, COFINS, ainda hoje é o dia que eu não consigo perceber nada. É uma confusão na minha cabeça. Mas também tem coisas boas, por exemplo, o Simples Nacional eu acho que é uma coisa muito boa no país, é uma coisa que acelera, digamos, o empreendedorismo. O Brasil tem muito os empreendedores, as MEIs também. No entanto, é muito imposto e muita variação de imposto. E A por isso gente, é que os times financeiros das empresas são muito grandes, porque é. tem que ter tributarista, fiscalista, blá, blá, contador. Em Portugal, um contador faz quase tudo. Então, a gente tem duas coisas, né? No Brasil, por causa desse modelo, a gente tem muito advogado e muito Isso. contador, É. Depois né? consegue buscar aqueles créditos, aquelas coisas É. que eu consigo buscar ali.
É complicado. É E a gente complicado. nunca sabe se tá, assim, às vezes a gente tem, mesmo fazendo tudo certinho, sendo bem assessorado, sempre há ali um limiar onde você fica na dúvida se Tá certo ou tá tá errado? certo ou tá errado, se você tá pagando a mais ou tá pagando a menos, se você podia estar sendo um pouquinho mais agressivo ali na questão de você usar regras da lei ali a seu favor. Então, assim, é uma dificuldade realmente para o brasileiro. Imagino para quem vem de fora, que é mais que é um modelo diferente, né? Muito É. diferente, muito diferente. Mas aprendemos e vamos aí nos adaptando a essas dificuldades. Tiago, você falou bastante sobre liderança também, né? Como é que é, assim, você que trabalha bastante tem uma empresa com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 famílias ali, como é que é essa questão de liderar, tanto no Brasil quanto em Portugal? Como é que foi o que tem o que o Brasil te ensinou com relação à liderança? Gostei dessa. A principal característica que as pessoas me dão feedback sobre o Tiago Monteiro e outros empresários que trabalharam é a minha proximidade com as pessoas. Eu fico no chão do escritório, eu sento-me, se eu preciso desenhar com um engenheiro, ou seja, e eu não coloco um vidro em cima de mim porque eu sou o CEO, o fundador, o dono. Ou seja, isso é outra coisa que aqui no Brasil me choca um pouco, que é as pessoas que têm poder ou dinheiro não dão confiança a quem não tem. Para mim todo mundo é igual e eu preciso de todas as pessoas, até da mulher da limpeza, se ela não for limpar todo mundo vai reclamar. Todos os funcionários da minha empresa são importantes e eu dou atenção a todos, sempre que a minha agenda puder, como é evidente, e quando as pessoas me procuram eu respondo. Então, eu não tenho arrogância, nem ego. Isso é um feedback que me dão a mim como líder, que aqui no Brasil contam, uma vez um funcionário contou que o patrão chegava de carro, ninguém o via, ele saía da porta, subia umas escadas para o gabinete e ninguém via, quase parecia que era intocável, né? Uma estrela de cinema. Não, eu para mim, quem quiser, eu tenho um momento na minha agenda semanal, que é o café com o CEO. Eu abro uma hora para todos os funcionários da empresa poderem conversar comigo do que quiserem. Tomem café, quem é remoto faz remoto, e conversamos muito bem se queixar de coisas, de salários, de coisas a melhorar, mas é um momento que as pessoas também perguntam coisas da minha vida, coisas como é que é empreender, também aproveitam, e é bom sempre estar próximo das pessoas, as pessoas também sentem esse carinho, porque às vezes cria-se uma imagem que um CEO é intocável, e nós somos pessoas de carne, que dormimos, um dia vamos morrer e somos todos iguais. E temos que nos respeitar e ser gratos a todas as pessoas se nos também respeitarem e tiverem ali pela empresa. O que eu costumo dizer é assim: quem não estiver aqui com vontade, quem não acordar de manhã com vontade de vir trabalhar e dizer assim, vou trabalhar, que maravilha, é melhor pedir as contas. Porque deve ser muito ruim alguém acordar de manhã, que há muita gente, infelizmente, que não pode escolher o emprego, que não pode escolher a profissão, que diz vou outra vez para aquele lugar. Isso é péssimo. Então, resumindo, a grande diferença, na minha opinião, que eu vejo de países é a proximidade com as pessoas. Não sei se vocês concordam, mas pelo menos dizem-me isso. Não sei se é para, para puxar assim a imagem para mim, para me falar bem de mim, mas pode ser verdade. Eu acredito Não, que eu isso acho que isso é fantástico. eu acredito muito que isso talvez seja também pelo impacto da cultura, né? Como você Isso, comentou, Portugal não tem tanta essa diferença isso, social, né? isso, Você tem isso de uma forma muito natural, você foi isso, criado assim, né? isso, E aqui no Brasil tem uma diferença social onde se isso. separam muito a questão das pessoas e classes sociais, quase como se fosse castas, né? Isso, É. e tal e qual. É, E eu acho que, assim, embora acho que como eu vim de uma casta da do mais baixo, né, Claro. eu vim de família simples, eu sou assim como você também, porque acho que eu não fui educada nesse sistema de que as pessoas são diferentes por questão de cargo ou financeiro, né. Então nas empresas que a gente também, tá ali Mas envolvido, né, é deles. muito raro ver as pessoas que gostam de se distanciar
São educação, é a educação que já A vem. educação, exato. Mas é isso. E hoje, atualmente, quais as empresas que você está atuando? Que mercado que você está atuando, Thiago? Hoje a Lusa Group é um ecossistema. Na verdade, o nosso propósito é levar os melhores talentos para os nossos clientes. Então, quando falamos de talentos, a Lusa é um excelente parceiro porque conseguimos trazer em 48 horas o profissional que você precisa, com computador, com software, a nível global. Ou seja, se você amanhã quiser um engenheiro nos Estados Unidos, eu consigo mandar um engenheiro para os Estados Unidos, ou recrutar nos Estados Unidos, ou whatever, fazer remoto, o que seja. E temos uma empresa especializada em recrutamento e seleção, e temos uma empresa que faz os treinamentos para nós, para formar essa mão de obra, e também para os nossos clientes, porque hoje a mão de obra, como todos nós, em todos os setores, provavelmente vocês também devem sentir isso, e quem está-nos a ver também deve ter essa dor, não existe mão de obra suficiente, principalmente depois do Covid, né? Houve uma demanda muito grande no mundo e toda a gente está à procura de gente boa para trabalhar. Então, acho que o caminho é focar nos soft skills e dar formação técnica às pessoas, que teremos um resultado melhor, porque às vezes trazer pessoas do mercado já preparadas, com maus vícios, pode não ser tão interessante. É só algo para pensar. Mas é isso, a Lusa não tem máquinas, não tem móveis, tem pessoas e dá oportunidades às pessoas de poderem mudar a vida para melhor, poderem viajar. Hoje tem gente que mora noutros países, na Alemanha, na França, em Portugal, no México, que a Lusa foi responsável por isso. Mudar as vidas das pessoas, mudarem de país, conseguirem ter uma profissão melhor. E isso para mim é muito gratificante como ser humano. O propósito principal ali da Luz é a questão de formar pessoas ali. Também, basicamente, é fornecer mão de obra altamente qualificada para os projetos dos nossos clientes. Voltado para a parte de engenharia ou de forma geral? Engenharia e tecnologia. Engenharia e tecnologia. Tudo que for tecnologia também temos muita experiência e trabalhamos já com grandes empresas. Muito bom, fantástico. Adorei. Bacana. E nessa, como funciona, né, para quem está pensando, quem seria o seu público-alvo? Assim, como é quem te busca assim para esse São médias e contratação? grandes empresas normalmente, né? Uhum. Porque quando se fala de recrutamento e seleção, todas as empresas precisam se recrutar. Ou seja, isso é uma empresa chamada It Solutions, que é uma empresa que só faz recrutamento e seleção. Se vocês quiserem corretores, nós podemos contratar. Querem um Customer Success, nós podemos procurar. Um financeiro, um CFO, nós podemos também procurar para vocês. Essa aí dá para todas as empresas. A formação também da Plus Academy também dá para todas as empresas. A partir do momento que você fala em fazer projetos turnkey ou contratar pessoas time material, pessoa hora, estamos a falar mais de enterprises, empresas que têm um budget para fixo e um budget para externo. Vários fatores. Você comprando mão de obra tem o crédito PIS/COFINS, porque está pagando digamos, uma finalidade igual à sua, então consegue buscar o crédito do PIS e COFINS. Grandes empresas conseguem mostrar no relatório de ações que o custo fixo é mais baixo, porque nosso valor vem como prestação de serviços, como fornecedor, não vem como SDNA. Então, consegue. Então, existem várias vantagens para além da rapidez que a Lusa tem em colocar um profissional. Por exemplo, uma Enterprise tem muitas decisões. Então, colocar uma pessoa demora 6 meses, eu coloco em 48 horas uma pessoa a trabalhar para eles. Então, são várias vantagens que normalmente as médias e grandes empresas é que fazem quando se fala no outsourcing. Mas é isso. E nesse processo, né, o que vocês buscam, assim, quando estamos falando de soft skills? Como que você consegue identificar ali, dá uma aula pra gente aqui de como fazer essa seleção? Porque é uma questão, assim, tem um profissional, tem um time para você montar, tem as características específicas desse time, mas não adianta nada ele ter as características técnicas ali e ele não ter ali algumas habilidades comportamentais. Como é que você faz para montar, para selecionar essas pessoas hoje em dia no Brasil?
Excelente pergunta. Isso aí é algo que eu quero melhorar todos os dias, porque, principalmente quando falamos de contratação para back-office, são as pessoas que ficam suportando toda a operação dos consultores, dos engenheiros, é, tem uma coisa muito importante que é o fit cultural. E eu costumo dizer sempre nas minhas palestras, nos meus discursos, que não existem pessoas ruins. Existem pessoas na empresa errada ou na função errada. Então, eh, nós temos que entender, para trabalhar na Lusa, tem que ser pessoas com muita agilidade, muita capacidade de adaptação, porque nós estamos sempre a mudar. Não somos uma empresa conservadora, somos uma empresa moderna, com muita dinâmica. Queremos abrir escritórios em vários países, queremos. eh, Estamos sempre em crescimento, não queremos ter anos estáveis, queremos estar sempre a crescer mais que 20% ao ano. Então, essa é uma característica muito importante, está dentro da cultura organizacional da empresa. É evidente que numa entrevista, em 2 entrevistas, 3 entrevistas, às vezes erramos. Isso é algo que eu ainda ando a tentar estudar, mesmo sendo engenheiro, eu quero estudar muito sobre isso, porque contratar uma pessoa errada fica muito caro para a empresa, porque a pessoa pode ficar consigo 3 meses e não lixou nada, foram 3 meses de salário, e depois você vai perder mais X tempo para encontrar uma pessoa e depois mais um X tempo para formar essa pessoa. Então, no seu budget, você pensou vender X e vai atrasar em uns 6 meses porque contratou mal uma pessoa. Está entendendo? Então, hoje, contratação é para mim o maior desafio do empreendedor. Escolher gente boa para trabalhar connosco. E eu vejo muito essa experiência comprovada, quando a pessoa fala com exemplos do que é que fez, consegue comprovar, consegue ir ao detalhe, não exagerando, sabe o que está a falar, você não vê que está inventando história, eh, mas acima de tudo que quer muita oportunidade, que quer muito crescer e que vai fazer tudo para conseguir crescer e ganhar dinheiro, porque no final do dia toda a gente precisa de dinheiro para pagar as contas e dar uma vida melhor para a família. Então é isso, você tocou num ponto extremamente complexo, que é contratar bem. E eu sei contratar, nós temos hoje no grupo mais de 40 recrutadores no mundo inteiro e eu ainda ando a estudar como fazer isso melhor todos os dias, porque pessoas é algo extremamente complexo que todos nós gostaríamos de ter uma fórmula, mas todos os seres humanos são diferentes e, e é muito difícil num processo de recrutamento e entrevista você conseguir sacar 100% da verdade da pessoa, de quem é que ela é e de o que é que ela vai ser dentro da sua empresa. Principalmente porque a pessoa, ela, às vezes ela está precisando daquele emprego e ela vai fazer tudo para estar naquele emprego, né? E Isso. aí, o que uma coisa importante, né? Quando a pessoa consegue ser, porque é bacana, quando nem sempre é possível, mas quando é possível é legal. Quando a pessoa, ela tem a capacidade de ser ela mesma na entrevista, e aí é a melhor coisa do mundo, porque ela vai ver se dá fit, se dá Isso. match, né? Com a empresa, se o propósito dela tá alinhado, se a gente consegue tirar o propósito da pessoa, porque assim, a pessoa olha a vaga e monta um personagem para a vaga, né? Se a gente conseguir sair, é como conseguir sair desse personagem, né? Porque você tá, Há maneiras de fazer perguntas para a pessoa sair dessa personagem, não é? Nem sempre é possível, porque ainda mais agora que existem consultorias para treinar a pessoa para as entrevistas, para falar o que os entrevistadores querem ouvir, não é? Porque hoje tem esses outplacements que ajudam os candidatos a se realocarem no mercado, que muitas vezes, principalmente quando é remoto, já me aconteceu quando são entrevistas remotas, eu estou vendo que o cara está lendo no outro ecrã, que não é que eu estou na entrevista, está lendo o que está a falar comigo. Gente do céu. Tá entendendo? Por isso é que eu obrigo e quero, não só por isso, mas também por sentir tudo, sentir energia, eu sou muito dessas coisas de energias e tudo mais. A última entrevista tem que ser presencial. Eu acho que é decisor o jeito da pessoa estar, de falar, de se apresentar, tudo. Então,
Isso é um conselho que eu também dou, né? Hoje em dia o mundo está muito virtual e eu sou já com alguma idade, é brincadeira, mas eu sou a favor, por exemplo, de um tema muito que podiam dar uma polémica aqui para falar, que é um tema que dá muita polémica no LinkedIn, e eu sou a favor do 100% presencial. É evidente trabalhar com desenvolvedores e com engenheiros e a nível global é remoto, alguns ou híbrido, mas por exemplo, para quem dá o suporte de back-office, na minha cultura, eu gosto de presencial. Porque eu lembro-me uma coisa, passo a ver da pessoa, falo com ela, te troco uma ideia. Às vezes uma reunião que demora 1 hora no Teams, e eu passo, só digo isto, ok, tá. Dá 3 minutos. Porque eu estou no escritório com as pessoas. E estamos vivendo a cultura todos os dias. Não tem como você fazer uma cultura forte, organizacional, se não tivermos assim, numa mesa, a conversar, porque a tela é on-off. E aqui não, acontece muita coisa em volta que é enriquecedor para o nosso dia a dia. Esta é a minha visão. É. A Sim. gente acredita bastante nisso também, porque o que acontece, né? Você está num ambiente, não é só o que está na sua mente, é tudo que está à sua volta, o que você Isso, vê, isso, né? Queira ou não isso. queira, você está em casa, por mais que você se feche no escritório, pode parecer uma pessoa ali, vai falar, não vai falar do trabalho, não Sim, vai, ele vai trazer, a sua mente vai ser puxada para outro caminho, né? Sim. Você tá no escritório, as coisas estão acontecendo, tem isso. alguns corretores nossos que gostam muito de estar no plantão de vendas, né? Porque ele respira o plantão de vendas, porque ele vê acontecer, ele vê cliente Isso. entrando, ele está vendo. O que está sendo falado e conversado ali é sobre isso. Então, tudo que vai à sua mente vai estar alinhado para aquilo, para aquele resultado, né? Então, favorece demais estar no ambiente de trabalho, né? Fora E essa questão do contato pessoal, né? Que não existe contato pessoal na tela. Tem algumas pessoas que têm a maior capacidade de fazer isso, mas nada substitui isso aqui. Claro, Ainda mais para brasileiro que gosta de tocar. isso. É verdade. E um bom ponto de partida para quem quer contratar é justamente observar ali se tem fit cultural, né? Que é o Isso. que você tinha me falado. E quais outros pontos você acha que são fundamentais para quem vai contratar? Você falou o seguinte: Isto é, contratar é a dor de sim. quase todo Uma coisa que empreendedor. eu não gosto muito, e aqui no Brasil tem muito, são currículos com pessoas que ficam 3 meses numa empresa, 2 meses noutra, estão sempre Aham, saltando. Isso já mostra que a pessoa é um pouco instável. sim. Isso é um pouco instável. Depois, Tem que é mostrar uma consistência, então. isso. Certo. Isso para mim é uma pessoa que pode ser problemática, não é estável. Se a pessoa tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim, porque hoje em dia também já não. E eu hoje já estou numa também, de quando vejo uma pessoa com 20 anos na mesma empresa, que era o normal antigamente, no tempo dos nossos pais, hoje já não é tão bem visto. Uma pessoa fica desatualizada, para no mundo, só conhece uma empresa, não conhece o mundo empresarial, né? É um pouco essa visão. Mas voltando um pouco à sua pergunta, eh, se a pessoa também está a mentir, você rapidamente vê, faz umas perguntas, começa-lhe a perguntar números, principalmente a comerciais que vendem, quanto é que é a margem, quanto é que você vende num ano, quanto é que é, e ele começa a falar os números e quando sai fora da realidade, porque nós sabemos a realidade, está mentindo, né? Sim. Então, é isso. Mas para. E depois tem uma coisa que é correta, mas eu uso, é incorreta, mas eu uso muito, que é um feeling. Você tem um feeling e vai se envolvendo na conversa, vai sentindo, e depois de tantas entrevistas, de tanto errar, esse feeling não é 100% certo, mas começa a ficar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Legal. É isso. Legal. Sensacional. Gostei das dicas. É. Eu acho que qual o desafio que você tem agora na sua empresa, né? Que você está passando por ele agora, e como que você pode, assim, o que a pessoa em casa também está passando, que pode, o que você está fazendo hoje pode ajudar quem está em casa. O desafio que nós temos hoje é equipa comercial. Hoje está muito difícil encontrar bons comerciais no mercado, gente com sangue no olho. É, a gente Tem passa por muitos isso. tirador de pedidos tem, gente que quer crescer, ganhar dinheiro, fazer acontecer, focar, está difícil. E hoje em dia, com a nova filosofia de SDR, BDR, LDR, Closer, antigamente aqui É o tudo uma coisa só. Zezinho fazia tudo,
servia a mesa, limpava a mesa. E hoje em dia não existe esse comercial 360, que era o que nós fazíamos antigamente. Então, o que nós vamos fazer, e um pouco insights que eu tirei do Clax ontem, etc., é uma academia de vendas interna para formar o comercial do nosso jeito para o nosso serviço. Porque, quem sabe, por exemplo, um corretor poderá ser um comercial bom para a Lusa, não sei. É uma questão de analisar o que é que tem de background ou não, e que tipo de venda é que faz. Porque no final do dia, o que é uma venda? E de serviço, especialmente, é você conseguir criar na outra pessoa uma confiança para ela acreditar em você e achar que está a fazer um bom negócio trocando dinheiro por um serviço, por uma casa, por um terreno. Então, essa capacidade de criar essa confiança e fazer sempre com consistência, com foco, é que está muito difícil. Então, temos que criar uma academia interna. Quem sabe você pode criar uma academia de corretores lá nos Estados Unidos, Sim. ou que seja, porque é o grande desafio. Acho que de todas as profissões da Lusa, o comercial, e sem vendas a empresa não cresce. Sem vendas não há uma empresa, porque é onde entra o dinheiro para pagar os salários e ter o lucro da empresa. Isso eu acho interessante, né? Eu nunca tinha pensado tanto para essa linha de vendas, né? Que hoje em dia está cada vez mais fracionando tudo, né? Isso, já E viu? É impressionante, porquê? Porque as pessoas agora não estão para fazer de tudo. Não, eu só faço isto, tipo robô. Todo dia a fazer ligação, isso não se importa. Todo dia a ligar, a marcar reunião. O outro, todo dia a ir ao cliente. O outro a fazer cotação. Não, antigamente o cara ligava, visitava o cliente, fazia cotação, fechava o negócio. Hoje em dia está tudo segmentado. E eu tenho essa dificuldade no marketing também. No marketing eu tenho mais dificuldade, parece que é mais segmentado. Porque quando eu precisava isso aqui, não, isso aqui só faz isso. Né? O marketing Isso. é ainda mais Antigamente segmentado. havia só um cara na empresa que fazia social media, fazia design, fazia tudo, website, fazia tudo. Hoje eu não Hoje sei não. quem que é o profissional. Hoje eu tenho dificuldade de entender quem que é o profissional que vai entregar o que eu quero, porque cada um não. Eu faço a copy, o social media faz isso, eu falo, nossa, peraí, gente, então o que eu preciso? Eu preciso de 10 pessoas para fazer um serviço só. Não tá demais, né? Mas legal, é bacana essa questão de ter uma escola dentro das empresas, né? Isso é uma questão que a gente tem que ter. E porque uma coisa que a gente não tem como fazer é dar fome para a pessoa, né? A pessoa tem que ter fome, tem que ter vontade de fazer acontecer. Que é o que o Flávio fala, o Caio fala bastante também, de contratar um vendedor, que o vendedor tem que ter fome, né? Tem que ter vontade, tem que ter sonho. Mas né? essa fome é que está difícil de encontrar, infelizmente. E aí depois você treina. Se você achou alguém com fome, você treina e capacita e vai lá. Isso. Bacana. Legal. Bom, a gente hoje, né, falou de mentalidade, de mudança de país, de expansão de fronteiras e agora recrutamento e seleção. Foi um Vários podcast temas. Isso. completo, né? Por isso, de novo, eu falo para você se inscrever no canal, porque conteúdo de valor a gente busca entregar bastante aqui para você, né? Tiago, pra gente foi um prazer. Se você quiser Prazer foi deixar meu. uma última mensagem aqui pro pessoal, né? E também suas redes sociais, como que as pessoas encontram você e a sua empresa e as soluções que vocês entregam também, né? Desde já, muito obrigado. O meu Instagram é Tiago Monteiro, Tiago sem H, tudo junto. A Lusa é Lusa Group, com Z, Lusa com Z. E será um prazer poder apresentar a empresa, as soluções, se quiserem saber um pouco mais da empresa. E queria explicar às pessoas que se desafiem e que acreditem em vocês, porque você é muito mais do que você imagina. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Então acredite em si, como eu acreditei lá em São Paulo quando eu não tinha dinheiro para comer, e hoje estou aqui com um podcast com gente maravilhosa como vocês. Então não pense que o mundo acabou, vá em frente, procura algo que você consiga fazer sem grandes investimentos e você vai conseguir, confie. É isso aí. Tiago, muito obrigado mesmo. Para você que não chegou até aqui, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal, para que você tenha pessoas assim com histórias maravilhosas como do Tiago,
que motivar você a transformar. Eu acho que o Que bacana do inspiram. Thiago foi fantástico. Eu senti tantos recomeços, né? É. Começos e recomeços, que a vida é isso, né? São ciclos, né? E o Thiago A trouxe vida é vários redonda, como ele ciclos, né? diz. A vida é redonda e cada volta que a gente teve aqui nesse episódio, isso que o Thiago tem certeza que não contou nem metade das Não, voltas. não, nada. Mas fica para outros episódios. É isso aí. Thiago, muito obrigado. Obrigado, Obrigado a meu. vocês que ficaram até Obrigada. Obrigado. aqui. Até o próximo episódio do Café The Brokers. Um abraço. Tchau, tchau. Até Tchau, a tchau. próxima.